Oi, gente. Boa noite. Com muita alegria e com muito nervosismo que eu estou aqui hoje com vocês para apresentar o Que Será Que Será, que é um projeto que se inicia com recursos da Lei Aldir Blanc, aqui de Sorocaba, e se propõe a discutir um pouco temas urgentes, temas atuais e os seus reflexos aqui no nosso território. A ideia, mais ou menos, seria a gente mapear alguns enfrentamentos, a gente cartografar algumas soluções, algumas ideias que talvez a nossa região possa apresentar para alguns problemas Para que estão aí apresentar no mundo. Né? Os encontros eles vão acontecer no canal da Aparecida Criativa. Como vocês podem perceber, a gente não está nele, a gente está no meu canal pessoal. Como sou eu que estou produzindo, fazendo tudo, e sou de uma certa forma um pouco, digamos, deixa a desejar para saber um pouco sobre tecnologia. Inclusive, obrigado, Peu, que foi quem fez toda essa maravilha aqui e hoje está pilotando. E eu prometo que eu vou aprender a pilotar isso aqui para tirar esse peso dele. Enfim, a gente percebeu que precisa de 24 horas para a primeira transmissão. Então a gente veio para cá hoje no meu canal pessoal. Mas logo que terminar aqui, esse vídeo vai para o canal da Aparecida Criativa e a partir do próximo a gente se compromete a estar lá. Eu queria agradecer, então, além da Lei Aldir Blanc, né, que quem forneceu recursos para esse projeto, a Aparecida Criativa, que acolheu a ideia desse projeto dentro do seu canal. Agradecer o Peu, como eu disse, fez todo esse design, está pilotando hoje essa live. E queria falar para vocês um pouco sobre o Flávio, que é quem vai vir conversar comigo aqui hoje. A ideia hoje é falar sobre a dimensão cidadã da cultura, né? Essa dimensão política, a ideia da cultura que existe em sua dimensão simbólica e econômica também. Hoje a gente quer focar um pouco na ideia da dimensão cidadã. E o Flávio é uma pessoa muito interessante para se ouvir sobre isso. Ele é ator, diretor, ele é mestre em educação pela UFSCar, aqui em Sorocaba, e tem um trabalho muito bem fundamentado, principalmente com o teatro de rua, como ator, né, como diretor e como pensador desse lugar, né? E eu acho que num dia 31 de março, no contexto do Brasil hoje que a gente está, eu acho que é muito coerente a gente falar da rua, disso que nos falta, né, hoje, que a gente está limitado, não podendo estar, mas que sempre vai ser o grande palco das nossas atuações políticas, da nossa atuação cidadã, né? Então, o Flávio é uma pessoa que é muito importante de se ouvir nesse momento, porque pode trazer algumas coisas muito interessantes para a gente pensar, não só daí, no caráter cultural, né? Lógico, a gente entende a cultura como uma amplidão de coisas, uma vastidão de coisas, né? Mas, sem dúvida, acho que a conversa de hoje pode trazer reflexões cidadãs e políticas, além de culturais. Então, sejam bem-vindos ao Que Será Que Será, e quero convidar aqui para a gente o Flávio, para a gente começar essa conversa. Oi, Flávio. E aí, Ari, tudo Tudo bem? bom? Boa noite. Boa Bem, e noite a você? todas as pessoas, todos, todas e todes. Estou lutando para ficar bem. Pois é, essa pergunta nunca gerou tanta reflexão. Pois é. Para ir assim, né, vendo números, pensando a pandemia e vendo a barbárie acontecer e vendo pessoas comemorando a barbárie, né? Pessoas que estão indo na data de hoje comemorar o golpe e chamando o golpe de revolução, né? É uma data que é triste, né? É triste, né? Eu acho que também coloca como fundamental esse tema que a gente tem hoje, né? Para a gente discutir. Né? Afinal, é isso. A gente tem aí uma comemoração, não no sentido radical da palavra, né? Que é memorar junto, né? Lembrar junto o que aconteceu, que de fato a gente precisa se lembrar para que não se repita, mas numa perspectiva realmente de negar, né? A história, de negar o sofrimento humano. Como que você está vendo isso, cara?
Com pesar, né, Ari? Eu sou meu pai, pedreiro, trabalhei 12 anos de pedreiro, né? Paguei minha faculdade trabalhando de pedreiro. Daí o cara estuda, se esforça, tem o apoio do pai né, dentro daquilo que ele podia fazer para eu estudar, e o cara vai estudar e vai virar artista de teatro de rua, né? Para que estudar, né? Pra quase pensar assim, né? Numa sociedade capitalista, se estuda porque coloca-se a educação como uma perspectiva de rompimento com as castas sociais. Aí eu vou estudar e fazer teatro de rua e depois me tornar professor, né? É com pesar, porque as profissões que eu escolhi fazer, né, que eu atuo hoje, meu campo de atuação não está inserido aí nesse leque hegemônico das profissões que vislumbram os salários e né, a conquista econômica. Então é com pesar. E fico também com bastante lembrando de uma coisa que eu queria começar, que é importante, eu acho, começar falando hoje, que é um texto de um cara que eu gosto muito, que é o Adorno, e o nome do texto é Educação para Auschwitz. E nesse texto, para quem não conhece, eu recomendo muito, assim, uma tradução super livre, uma leitura super livre que eu vou dizer aqui agora, né, uma redução daquilo que é da potência que é o texto, né, mas só para a gente pensar um pouco, o Adorno diz que se a gente o mínimo que a gente tem que fazer e toda a energia da nossa vida tem que ser desprendida para que a gente informe as pessoas do que foi Auschwitz, para que aquela experiência nunca se repita, né? E aí a gente me sinto um pouco fracassado. A verdade é, vendo o que nós estamos fazendo, o que nós estamos vivendo hoje, com relação à pandemia e com relação aos direitos sociais, civis, constitucionais, me vejo como um educador, um artista fracassado ou em processo de fracasso. Complicada a perspectiva, né? A partir daí. Estou tentando puxar alguma pergunta que leve para algum lugar menos caótico e menos pessimista, né? Mas eu comecei falando da sua experiência com a rua, né? E nessa perspectiva que você trouxe, que falta você acha que faz a rua? Uou, é tudo, né? Veja que fazer um teatro de rua, fazer arte de rua, significa traduz um modo que a gente, enquanto artista, tem de enxergar a cidade e a sociedade. Que modo é esse? Não é o modo privado, não é o modo recortado, seleto e excludente desse mundo, né, seletivo, capitalista. O que eu estou dizendo é que a rua é um espaço público. Então, o modo que a gente tem enquanto artistas, quando a gente vai para a rua desenvolver arte de rua, teatro de rua, é pensar que aquela arte que nós estamos fazendo é uma arte pública, né? E aí eu lembro também de uma outra coisa aqui, que é a nossa responsabilidade enquanto artistas. Esse é um pensamento do do Mikhail Bakhtin, que ele chama atenção para isso, assim, qual é a nossa responsabilidade enquanto artistas, né? O que a gente... O artista é quem? Né? O artista é o cidadão que vive a vida nas suas esferas, né? Políticas, religiosas, culturais, públicas e privadas. E dentro dessa perspectiva, né, como é que ele vai organizar o seu pensamento de artista, como que ele se reconhece, como ele se insere, como ele está inserido e como ele deseja ser inserido nesse mundo, né? E aí, enfim, ele mergulha nessa perspectiva, como a gente enxerga o outro, não é uma arte, né, não é a arte do privado, do indivíduo, mas pelo contrário, né, eu não existo sozinho, eu existo a partir do outro, do reconhecimento do olhar do outro, né. Então a rua é fundamental, a rua é o lugar, eu penso, é o lugar onde a gente possa reconstruir, reinventar os nossos modos de ser e estar na vida, que a gente precisa, né? Eu acho que a gente não pode ficar reproduzindo mais esse tipo de vida que eu acho que muito se tornou medíocre, né? Por nossa responsabilidade, por a responsabilidade de nossos antepassados. Então a rua é o lugar deste encontro, desse novo aprendizado, dessa troca de experiência, né? Ouvir e falar, enfim, acho que a rua é fundamental nesse momento.
o contato com a diversidade, né? Ou total, né? A gente tem uma brincadeira no teatro de rua, a gente diz que quando a gente vai para a rua, algum espetáculo acontece. Às vezes não é aquele que a gente ensaiou lá na sala de ensaio, ou na praça perto de casa, onde todo mundo já está acostumado, né? Uhum. Então a rua é o lugar onde as múltiplas vozes, os múltiplos olhares, as múltiplas culturas, as múltiplas pessoas se encontram. Em, em tom de igualdade, né, Ari? Né? Já primeiro que você já não tem Uhum. o palco, que no palco você eleva, né, o artista, como, né, dando uma certa importância. E ali não, tá todo mundo no mesmo nível, tá em diálogo constante. Essa, pelo menos, é a ideia. É possível que haja experiências diversas, né, a partir dessa, mas essa é a ideia principal. Sim. Dessa relação simbólica, né, com a rua, eu imagino que para quem atua no teatro de rua e também milita na rua, deve ser um luto duplo, né, que está vivendo. É, certamente. É um lugar que eu hoje não posso falar assim com muita propriedade, porque como eu optei por fazer um duplo caminho, ser artista e professor, eu tenho a minha estrutura financeira e econômica, eu consigo garantir com o trabalho de professor. Mas a minha militância permanece com o teatro de rua, com as culturas populares, tradicionais, minorias, né? Mas num lugar que eu tenho dificuldade de falar, mas de eu ver, né? Eu vendo companheiros que optaram por viver exclusivamente desse trabalho de teatro de rua, essas pessoas passaram, estão passando e passarão por momentos muito delicados, Ari, de miséria às vezes. Pensando em tudo que você trouxe, em tudo que você falou dessa militância, e estou tentando entender isso dentro da dimensão cidadã e tentando também buscar uma perspectiva otimista. Otimista não, mas que a gente consiga puxar um fio da meada daí, né? E queria entender com você como que você encara essa dimensão cidadã e esse empoderamento do indivíduo lá na ponta, lá para quem faz o teatro de rua, ou para quem, né, se expressa artisticamente na cultura popular. Como você acha que isso reverbera? E você acha que você acha que, que, que qual que é o nosso contexto nesse sentido hoje? Você acha que apesar do isolamento, nós, é, é, algo está se fervilhando e para acontecer? Ou você acha que a gente está mais para um caminho mesmo de, de, de cristalização do que a gente tinha, de, de não criação, né? Não, não. Eu acho que não. Assim, nesse lugar, não. Assim, eu acho que vou tentar fazer. Eu vou precisar fazer uma pequena viagem aqui histórica, tá bom? Você me permite? Aí, se eu Lógico, por você favor. ó, me Eu tesoura, conto com isso. me tesoura aí. Então, assim, acho que eu faço essas falas assim, né, problematizando e criticando, né, porque eu acho que é preciso a gente desnaturalizar esse nosso olhar romântico, positivista, que a gente é educado a ter, né? Uhum, Não, a gente está na merda, né? E a gente ouve, a gente até fala para a gente, não, tudo ficará bem, né? Aí uhum, tudo ficará bem a partir do quê? Qual é o uhum, esforço que eu preciso desprender para que tudo fique bem, né? Então, fazer essas falas que eu tô trazendo aqui, dizendo que eu me sinto, né, frustrado enquanto professor, enquanto educador, né? Enfim, É, é isso. Vamos tentar desnaturar. Pode. não, só quero pontuar porque eu acho que você sintetizou o que eu queria falar, que é entender onde que está esse fio da meada, onde que está esse momento e como que a cultura pode favorecer nessa dimensão para que a gente saia dessa estagnação, para que a gente tenha esse movimento. Então, é nesse lugar. Então, perfeito. Porque, como é uma desnaturalização do olhar, então se trata, portanto, de um processo de educar, porque a gente aprender, quando a gente aprende alguma coisa, antes é necessário, Ari, é necessário que a gente tenha antes passado por um incômodo. É o incômodo que nos move. Aprender algo novo
é aprender. O novo nos assusta de algum modo, o novo nos incomoda, o novo a gente não gosta, a gente não acha bonito, entende? Então é preciso que haja movimentos nesse sentido, né, para que a gente apreenda algo que a gente ainda não tem, né, não está naturalizado para a gente, porque também tem as acomodações, aí é mais do seu campo, né? As acomodações neurológicas, as acomodações do campo do conhecimento, elas vão se acomodando e a gente vai ficando acomodado, né? Tudo isso se acomoda. Então, é legal se acomodar porque a gente se sente um pouco seguro, mas essa segurança é uma falsa segurança também, porque há um movimento na vida. Portanto, se essa vida está em movimento, eu acredito muito nisso, eu não acredito que há uma cristalização desse processo, eu não acredito que a gente, né, não, a gente sente, a gente vive um luto, a gente, né, engole quadrado um tempo, mas a gente não deixa de criar, não. O nosso incômodo, eu vou aqui uma fala que eu gosto muito, assistam um filme O Jovem Marx, como filme de artes, tá bom, gente? Não se trata de nenhuma doutrinação, né? Então é um filme incrível, inclusive, muito, muito legal. Também tenho críticas ao filme. Mas numa das cenas finais lá, o Engels fala pro Marx está cansado, tal, depois de ter, né, feito um monte de panfletos, tal, tinha que escrever feito o manifesto, as lutas políticas, mas não escreveu, né? E o Engels está ali, né, lutando para que o Marx faça o manifesto, e o Marx fala: estou cansado, eu vou cuidar da minha família, eu vou cuidar de mim, da minha esposa, tal, das minhas filhas. E o Engels, duro e necessariamente duro, diz a ele: onde é que está a sua capacidade de se indignar? Essa pergunta eu me faço eu acordo e me faço essa pergunta: onde está a minha capacidade de me indignar? Porque na hora que eu parar de me indignar, aí provavelmente eu estou num processo de anestesia. E aí o Walter Benjamin é muito legal, ele fala sobre essa anestesia. A anestesia é aquilo que a gente toma para não sentir mais as dores. Quando a gente está anestesiado, a gente recebe as pessoas fazem o que quiserem com a gente. Então a gente não pode estar numa acomodação profunda, porque essa acomodação profunda pode significar uma anestesia. Temos que nos sentir, renovar a nossa capacidade de indignação. E a viagem que eu queria fazer, Ari, é o seguinte, né, pensando na perspectiva cidadã da cultura, eu fico pensando assim, o que é essa perspectiva cidadã, né? Porque a gente vive num país capitalista, nós vivemos numa sociedade capitalista, né? Pelo menos aqui no Ocidente, ou a grande parte do Ocidente, com uma cultura capitalista. Essa cultura capitalista também sofreu transformações, ela foi, como todos os outros modos de gestão, foi mais humana e menos humana em determinados períodos da história, sofre pressão de todos os lados. Então, portanto, não é uma coisa cristalizada, não é uma ideia unilateral também, que a gente possa, talvez, né, colocar na cruz, né? Mas, por outro lado, é um sistema que está à frente da gestão da vida social, portanto, sofre as críticas que merece. Então, e aí eu vou chamar essa reflexão, né? Existe, dentro dessa perspectiva do mundo capitalista, uma perspectiva do bem-estar social. O que é isso? É um estado necessário para equilibrar minimamente as condições da vida humana. O Estado precisa fazer um esforço para que não haja... Veja, o que eu estou falando aqui, não estou falando de nenhuma perspectiva de esquerda marxista, não. Estou falando... Pelo contrário, estou falando da base, pensando no Comte como um cara, né, que é um dos pais aí desse positivismo que organiza esse pensamento capitalista, social no mundo, enfim, pensando basicamente no Comte, que o Estado, ele tem talvez a grande função do Estado é garantir que ninguém seja rico demais, que não possa reconhecer-se como o outro que é pobre e precisa fazer os enfrentamentos, né, divergentes daquele que ele precisa, e nem alguém seja pobre demais a ponto de morrer de fome ou de sofrer sozinho e somente as consequências da sua pobreza. É uma busca por um mínimo equilíbrio. Isso é a sociedade do bem-estar, a ideia de bem-estar social.
Então, é com essa ideia que a gente pensa na perspectiva cidadã das pessoas. É com a existência de um Estado estabelecido politicamente e economicamente. Certo? Se a gente tem um Estado, portanto, capaz de fazer a gestão filosófica, de pensamento da sociedade, né, política da sociedade, né, econômica da sociedade, a gente tende a encontrar esse bem-estar social. E aí a gente tem uma vida que tende a esse equilíbrio, e aí a gente tem cidadania, né? Daí eu fico me perguntando agora, né, depois dessa minha fala, que eu fico me perguntando, é possível ter cidadania no estado de barbárie que a gente vive? Pois é, você acabou de me contar, né, de que artistas de rua que decidiram isso para a vida estão na miséria, né? Então, a minha pergunta era justamente essa: a gente pode falar de uma dimensão cidadã da cultura hoje no Brasil em 2021? É, eu acho que então é bem complexo essa perspectiva, né? Mas nós construímos utopias, né? E veja, utopia não é uma coisa ruim não, tá bom? Uhum. Ela é necessária. Utopia, né, é uma perspectiva que nos move. E Uhum. ela provavelmente, certamente, nos moverá para algum lugar que a gente jamais alcançará. Mas ao mover a gente também não estará, nós não estaremos mais no lugar que estávamos. Então a utopia tem esse papel também, né? Então, né, O nem tudo. Galeano falava, né, que é para isso que ela serve, né, para manter a gente caminhando, né? Isso, exatamente. Porque É eu o vejo horizonte que nunca chega, né? isso, muito bem, lindo Galeano, né? E também eu pensei aqui agora na Rosa Luxemburgo, que ela tem uma frase que eu não lembro com todas as letras, mas eu vou me dar aqui o direito de errar, né, e trazer o pensamento dela, que quem não se move não, né, não sente as amarras, não sente as correntes. Então a gente está acorrentado, mas a gente diz que está tudo bem, e está tudo bem. Aí uma hora a gente resolve levantar, e aí a gente sente que está amarrado, né, mas sempre esteve tudo bem. Aí dói, a corrente dói, né, as algemas, as amarras machucam. Então, para as pessoas que têm utopia, Ari, as correntes estão muito apertadas, né? Então, é preciso que a gente trabalhe com essa perspectiva, portanto, de fazer. Primeiro, Ari, eu penso que é necessário que a gente faça um olhar para a nossa vida social concreta e atual, viu, Ari? Também tem uma coisa que às vezes eu vejo assim muitos camaradas, muitos alunos, às vezes começando a fazer teatro, ou professores, ou muita gente que está numa perspectiva, é claro, do sonho, né? E a gente faz arte, e aí faz arte um pouco descolado da vida social, realidade atual, né? Da nossa realidade atual. E aí eu volto lá para o texto do Mikhail Bakhtin, né? Da nossa responsabilidade enquanto artistas, né? Então, é responsabilidade nossa enquanto artistas olhar para o nosso tempo, né, e produzir pensamento sobre este tempo, falar sobre a nossa realidade concreta, né? Porque quando a gente não faz isso, quando a gente se cala pela barbárie, é responsabilidade nossa também, tendo ficado calado, que a barbárie esteja acontecendo. Então, quando a gente olha para aquele monte de covas, né, os cemitérios, né, as cidades mandando abrir covas, valas de cemitérios, né, 500 valas, não sei o quê. Aí parece que a gente, primeiro que naturaliza essa barbárie, né, a vida não tem mais valor, né, é um número que não, e eu não estou nesse número, então ela não me afeta. É nossa, a gente parece que vai se tornando um pouco anestesiados, né, incapazes de se colocar nesse lugar. E depois a gente, com esse sentido de responsabilidade, você precisa se perguntar o que você fez para que aquilo não acontecesse, porque você vive nesse tempo, você está aqui, a sua opinião importa sim, a sua fala precisa ser ouvida sim. Aliás, nós não podemos, né, nos aceitar o apagamento que esse Estado que está dado, que na minha impressão, eu tenho a impressão, não estou falando só do governo federal, não, estou falando das três esferas do Estado,
tenta apagar, porque responde a um grupo né, com potencial capitalista. Então tenta apagar as culturas populares, tenta apagar a voz das trabalhadoras e dos trabalhadores, das pessoas pretas, das pessoas trans, das pessoas não cis, enfim. Apaga a gente porque tenta criar uma hegemonia, né, branca, hétero, e também, né, de um determinado referencial cultural. Uhum. A gente precisa de uma educação para educação, estava pensando no Auschwitz, né, mas essa educação para para a colonização, uma educação para a colonização, é isso? Ah, tá. Eu acho que a gente não vai conseguir ver, porque eu estou fazendo pelo celular. Então, eu não vou conseguir fazer as respostas, mas eu já aproveito a entrada do Peu para deixar o convite para o Flávio, para a gente pegar essas respostas que vão estar aí e fazer um segundo encontro para a gente discutir elas. Não, super top, mas Ah, também eu não me incomodo, não sei como é que é para vocês, mas se o Peu uhum. quiser replicar as perguntas, tudo bem. Ah, legal, Peu, se quiser mandar. Ou se você mandar no chat da nossa chamada aqui, eu acho que eu consigo abrir e ver. Mais fácil. Ah, beleza. E, eu acho que opa, né? Tá. Para você, Flávio, você quer? Não, eu posso, acho que, né, vou até dizer que existe o diálogo, existe. Esse diálogo atende a todas as esferas e a todas as camadas desses trabalhadores da cultura? Não. A Lei Aldir Blanc socorreu? Sim. Socorreu de modo global, geral? Não. Muitas vezes, muitos artistas e grupos se prejudicaram, inclusive, por ter acessado por falta de trato desse modo com que o edital é trabalhado desde sempre, mas artistas tão populares, tão à margem dessa estrutura, que estão tendo muita dificuldade para dialogar dentro dessa esfera. Então, existem diálogos em diversos... Tem fóruns, mais de um fórum, tivemos a própria Aldir Blanc organizou, foi organizado por intermédio também de construção de fóruns regionais, locais, tinha um fórum de cultura popular, fórum FOPEX, né, foi criado mais um fórum, então, enfim, tem diálogo, mas a gente, todo mundo se reconhece de algum modo dentro desses espaços construídos? Não. Tem mais alguma, Peu? Quer aproveitar? A gente estava falando de, do momento em que a gente vive, né, de quais são talvez os desafios, e eu fiquei pensando nisso, né, de que de uma certa forma, em momentos de grande dificuldade da humanidade, a gente tem os artistas como a grande vanguarda de pensamentos e novas invenções de vida, né? E a cultura é um dos canais que traz para a gente pensar algumas coisas, como, sei lá, o nosso consumo, ou talvez a própria, né, revolução, se é isso que a gente deseja. Como você vê a importância da cultura para esse momento? Você acha que isso também é romantizado? É. O próprio olhar que a gente tem para o trabalho, para os trabalhadores da cultura, eu vou pôr já desse modo para marcar um lugar aqui, que não se trata de ser artista, essa palavra artista, inclusive, remete historicamente a uma negação de processo, de formas populares de cultura que sempre aconteceram ao longo da história. Então se cria, quando uma classe, né, promove um processo revolucionário legítimo, estou falando da burguesia, da revolução burguesa, ela assume algumas modalidades, algumas formas populares de cultura como sua,
e ela vai fazendo inserções obrigatórias de modo a transformar, a partir de uma própria estética, a partir do seu próprio interesse de conteúdos, essas modalidades artísticas. Então, isso é romantizado, é claro que é romantizado. Então, me assumir enquanto artista é me assumir, talvez, e aí eu vou pôr lenha na fogueira aqui, né? Não é uma verdade absoluta, não quero convencer ninguém do que estou a dizer, mas eu estou convencido do que digo. Me reconhecer como artista e me negar, por exemplo, a me chamar de trabalhador da cultura, é me colocar como numa perspectiva diminuída daquilo que eu faço ou do potencial que teria o meu trabalho com relação à perspectiva cidadã ou da perspectiva social, de transformação social. Porque uma vez colocado como artista, atendendo a essa classe, e eu estou tratando burguesia como classe, não é como preconceito, não, tá bom? Não leiam a minha fala como diminuição dessa classe, não. Então, me referindo à classe burguesa, como produtor de entretenimento. Se eu vou produzir entretenimento, e é uma discussão que eu tenho feito há algum tempo já, para produzir entretenimento eu preciso acessar uma chave, essa chave é o mercado. O mercado tem uma lógica de funcionamento, que ela é complexa, mas ela é possível de ser apreendida por nós. E ela vai passar pelo estudo de demanda. Então, eu faço o estudo de demanda, de moda, de tendência, e eu vou produzir não meu pensamento, eu vou produzir um atendimento de diversão, de lazer, entretenimento para essa classe. Então, eu diminuo o meu potencial enquanto artista em função de fazer com que a minha ação, a minha atividade, o meu ato responsável, para citar o Bakhtin de novo aqui, seja em relação à minha individualidade, que é o meu salário, garantir o meu salário. Nesta perspectiva, o meu ato responsável, ele ganha ele ganha uma dimensão do indivíduo e não mais do coletivo. Aliás, é dentro dessa lógica que se constitui a sociedade que nós vivemos hoje, uma sociedade individualizada. Né? A Margaret Thatcher, quando assume, em 89, se eu não me engano, ela faz essa fala, o Alexandre Matti, professor, costuma trazer essa fala, que não existe essa ideia de coletivo, o coletivo é um conjunto de indivíduos para ela e ela não tem mais política da coletividade. Então, veja, quando é o inverso da fala. A fala expressa o justo contrário do que é a realidade concreta. Por isso a importância da gente fazer um olhar para a concretude da nossa sociedade, para aquilo que se vive, para o enfrentamento daquilo que se vive, não para essas ideologias que são, na sua totalidade, essas ideologias são perversas e tendem ao apagamento, objetivam o apagamento das culturas, das culturas populares, tradicionais, e no campo criativo, das formas populares de cultura que foram suprimidas, foram usurpadas pela burguesia e transformada nessa aberração que a gente chama, nessa função de artista. Não as pessoas que são aberração, não é isso que eu estou a dizer, tá bom? Não estou aqui acusando ninguém, nem colocando o dedo na cara de ninguém. Eu estou dizendo que a nossa função para esta linguagem, para o trabalho com esse conjunto de linguagens e potenciais criativos, ela é muito maior e tem essa função coletiva de repensar o mundo dentro de todas as suas estruturas e esferas, do que a gente ficar produzindo entretenimento. No entanto, é uma condição concreta para muitas pessoas ter de produzir entretenimento para garantir a sua própria vida. Então, para mim, portanto, não se trata de uma acusação dos meus companheiros artistas, que são artistas ou que são trabalhadores da cultura, mas se trata da constatação da ausência de um Estado, da ausência de um bem-estar social, de uma política pública que dê conta de garantir, de minimizar, de equiparar essa relação entre as vidas humanas. Entendi. Não, faz muito sentido. Eu estou fazendo uma analogia com o que você falou antes e pensando que é possível, né? Porque assim, você apresenta um paradigma, né? De que a gente tem um instrumento de transformação subutilizado porque quem devia aportar esses instrumentos está precarizado, né? Tá num lugar onde
onde não tem a mínima dignidade para que possa ter uma agenda positiva, uma agenda produtiva com essa ferramenta. E eu estou pensando isso. Quais talvez sejam os caminhos para que a gente consiga voltar a ter a capacidade de se indignar? Né? Porque me parece um pouco sobre isso. Parece que é isso que está sendo usurpado, talvez, né? A capacidade de se indignar. Né? Isso me parece muito uma transformação cultural, né? Isso que a gente trouxe no começo da live também, de não se chocar mais com a quantidade de mortes, de não se chocar mais com os disparates do presidente, né? Assim, a gente estava vendo no jornal, né, para contextualizar, e abertamente nos jornais das mídias grandes, abertamente se fala que foram demitidos os comandantes porque eles não se alinhavam ao governo Bolsonaro. E já se fala como se não fosse um grande problema fundamental para a democracia isso, né? E isso me parece um pouco um apagamento dessa capacidade, um apagamento não, né? Uma, uma precarização dessa capacidade de se indignar. Né? Você acha que existe um caminho consciente? Você acha que existe uma mente consciente atrás desse apagamento que você fala, ou dessa precarização que eu estou trazendo para a nossa capacidade de se indignar? Você acha que é um plano, ou você acha que é uma consequência de diversos tipos de exploração, né, colonização? Pode ser que eu fale uma grande bobagem aqui, tá bom? Mas eu vou arriscar também, acho que eu estou no direito. Pensar nisso, Ari, é pensar com a lógica deles. Eu acho que é abstrato pensar que se existe ou não alguém que esteja... Eu me conheço, eu me reconheço em um... Eu sou um iniciante ao materialismo histórico dialético. Eu me reconheço nesse lugar do pensamento. Significa o quê? Que eu penso a sociedade numa perspectiva concreta. Então, não é impressão. Eu estou vivendo uma realidade. Eu olho para um cara que é negacionista, é um cara que o tempo inteiro, desde que foi deflagrada essa doença, essa pandemia, ele tem dito em alto e bom som para todas as pessoas que as pessoas vão morrer, que isso é normal, que as pessoas não, que são as pessoas fortes sobreviverão, como se todo mundo tivesse condição de se alimentar, fazer 4, 5 refeições por dia no Brasil, como se as pessoas não tivessem problema de saúde, que a saúde pública fosse maravilhosa. Uma pessoa que antes de se tornar presidente se autodeclarou a favor da repressão, da ditadura militar, disse que poucas pessoas morreram, muitas mais deviam ter morrido. Então, eu não vou ficar conjecturando se existe uma mente que está pensando disso objetivamente ou não. Eu vou dizer para você que, objetivamente, as ações que esse Estado tem tomado, tem recorrido para fazer a sua gestão, me levam a crer, a partir daquilo que eu vivo, vejo, entendo e penso, que nós vivemos um estado de barbárie e a partir da primeira coisa que precisa acontecer para que a gente saia desse lugar é romper com esta política pública, porque nós estamos a dizer o seguinte aqui, nós dois estamos falando aqui, as pessoas que estão nos vendo e nos ouvindo estão ouvindo isso. Nós vivemos um tempo onde as pessoas não há perspectiva cidadã para uma camada social que não é a nossa burguesia. E não é a totalidade da classe trabalhadora também, porque eu vou dizer aqui, como diz a Marilena Chaui e a Iná também, numa certa perspectiva, de que a classe trabalhadora são as pessoas que trabalham. Né? Então, pessoas que trabalham e ganham muito bem, pessoas que trabalham e ganham muito mal, e pessoas que trabalham, inclusive, e não ganham. Daí a gente pode, né, num outro momento, discutir quem são essas pessoas. Então, portanto, essa classe trabalhadora mal remunerada está sem a assessoria desse Estado. Por quê? Porque a liderança desse Estado nas suas 3 esferas não está fazendo o seu papel.
que é de equilibrar essa vida. Então, para a gente ter uma perspectiva de mudança, para mim, a primeira coisa que a gente tem que fazer é dizer em alto e bom tom assim, ó, este Estado não nos atende. O Estado brasileiro atual não atende a maioria das pessoas brasileiras, das pessoas trabalhadoras e pobres, e que voltaram, muitos e muitas voltaram aquela faixa da miséria, abaixo dessa faixa da miséria. Então, o que sustenta um Estado como este? O que está sustentando um Estado como esse? Né? Porque o que está sustentando não é a prática política, ou seja, a concretude do ato desse Estado. Não é isso. Muita coisa, né? Tem alguma pergunta, Peu? Enquanto não. Enquanto estamos... Não, né? As pessoas têm medo de perguntar para mim. Nossa, se as pessoas nativas estiverem assistindo, ninguém vai perguntar. Eu falo, se eu perguntar, ele vai falar 2 horas. Assim, a ideia também não é ser muito extenso, mas eu acho que eu queria, na verdade, te ouvir. O que você acha importante ser dito hoje, então, que a gente, nesse momento em que a gente vive, né, lógico, você disse já coisas bastante importantes, eu acho que tem muito material para a gente pensar, né, refletir sobre isso. Mas saindo, né, partindo para essa perspectiva que você traz, de que a cultura é mais uma dimensão nessa vida e somos todos trabalhadores. O que você acha que precisa ser dito? Sei, talvez o que eu tenho tentado fazer, Ari, é me repensar. Né? Na minha trajetória, eu fico olhando para quanto tempo eu perdi fazendo coisas inúteis para pessoas inúteis. E nos últimos tempos, eu tenho encontrado sentido e significado, eu tenho me reencontrado enquanto pessoa, né? Que tipo de pessoa eu sou, né? Qual é o meu cheiro e qual é o cheiro das pessoas que são iguais a mim? E aí eu tenho me reconhecido, né? Isso tem me ajudado a reconhecer. E tenho tentado fazer esse trabalho de provocação para esse reflexo, porque isso, que tipo de pessoa eu sou e que tipo de mundo eu quero viver, me faz pensar em educação, né? Então eu, como educador e arte educador, né, dou aula de teatro, eu tenho feito essas provocações para as pessoas que fazem teatro comigo, tenho feito essas provocações para minha mãe, tenho feito essas provocações para os meus companheiros de trabalho, da importância de nós abandonarmos esse mundo que nós fomos educados a viver, porque a nossa educação ela foi perversa, ela foi positivista, ela nos colocou neste lugar. O que nos trouxe até aqui não foi nada além de a nossa coletividade, nós e nós mesmos. Então, o que precisa mudar somos nós. Nós temos que encontrar um novo modo. E eu não sei também que modo é esse. Mas o que eu sei é que o modo que nos colocou aqui foi o que nós estávamos fazendo. Então, assim, eu tenho feito assim, constantemente essa provocação para todas as pessoas, né? De diversos modos, para o meu filho, que tem 7 anos de idade, fico pensando como tratar as questões com ele. Para minha mãe, que tem 61 anos de idade e que, né, tem as dificuldades dela de pensar e entender. Para os meus companheiros, amigos que trabalham comigo, são professores, uns mais novos, outros mais velhos, né, uns mais que têm formação além da minha, outros aquém da minha, né, nos grupos de estudo, todos os lugares também, né, fazer esse enfrentamento de reflexão, porque eu penso isso, assim, a grosso modo nós temos de mudar o modo como nós temos agido com esse mundo. Né? Porque também não adianta eu pensar que não, mas isso é porque o outro é e eu não sou, eu sempre fui contra isso, então eu sempre sabia que ia dar errado. Né? Eu fico pensando que talvez esse lugar não me leve para a minha utopia. Para eu ir para a minha utopia, o meu barco tem que estar cheio, sabe? O meu barco tem que estar com todo mundo, né? Tô falando da minha, pessoalmente, né? Então, nesse lugar, né, excluir e apontar o dedo, para mim, não tenho adotado muito essa tática, não. Mas eu tenho
mas tem alguns lugares que já são conhecidos e que eu tenho a impressão que apontam para caminhos. Apontam para caminhos, né? Não reconhecer, não olhar para, não coisificar as pessoas, né? Entender as pessoas como seres integrais, potentes e múltiplos nas suas diversidades, de todos os modos. Ainda que eu cometa erros também, me colocar neste lugar de estou em processo, então, mas isso tudo não pode ficar romantizado, isso precisa me mover, né? Tem que ter uma concretude de ações isso, né? E essas ações precisam encontrar os seus ecos, né? A gente, nos lugares que eu atuo, a gente chama isso de militância, né? Engajamento político, social, cultural, educacional, né? Então, nos lugares que eu tenho atuado, é assim que eu tenho pensado. É possível mudar o mundo? Eu acredito, né? Essa é a minha grande utopia, né? E daí tentar contribuir para que as pessoas caminhem a partir desse reconhecimento. Quando eu comecei a estudar teatro, ali, só rapidamente, né? Eu entrei numa universidade, que não é na Uniso, na Universidade de Sorocaba. Eu lia os livros de teatro e os livros, pasme você, os livros de teatro que me eram recomendados me ensinavam única e exclusivamente, sabe o quê? Teatro. Eu ia para a faculdade de teatro e aprendia, sabe o quê? Teatro. Eu saí formado um grande imbecil. Um reprodutor técnico, na melhor das hipóteses. Não existe teatro sem a vida social. Não existe arte sem descolado da vida social. A arte é a própria vida. Se eu não entro num curso de teatro, num curso de farmácia, num curso de medicina, num curso de robótica, e eu não sei a constituição, se eu não entendo a composição histórica, o chão histórico da vida social, o que eu estou fazendo? Me coisificando? Me anulando enquanto pessoa para produzir um objeto que tem mais valor do que a minha própria existência? Foi saindo da universidade, encontrando, mergulhando na rua, conhecendo o movimento de teatro de rua de São Paulo, a rede brasileira de teatro de rua, um monte de grupos periféricos do Brasil, que a gente começou a perceber isso. E aí eu me reconheço. E hoje quem eu falo, os autores que saem da minha boca, pensam a vida social e, se sobrar espaço, falam de teatro. Tem uma pergunta aqui do João Matheus Domingues. Até que ponto nossa situação atual, de um fluxo de informações enorme e atordoante, contribui para esse anestesiamento em relação ao momento atual? Levando em conta que, a todo momento, somos lembrados através de uma série de notícias, discussões e debate o quão a situação é caótica. Como poderíamos, talvez, fazer essa gestão do quanto recebemos de informação para procurar manter uma insatisfação ao invés de anestesiamento? Desculpa. O João quer matar, né? Escrever um livro depois para responder ele. Então, João, sabe, eu não sei, eu vou brincar com a sua pergunta, porque eu não sou capaz de dar uma resposta séria, né? Eu vou brincar. Mas, sabe quando você está em casa, na pandemia, fica brincando com o celular, passando o dedo para lá e para cá, procurando essas notícias das mais bizarras, os vídeos mais engraçados do mundo, os memes. Estou falando você, eu te conheço, o João é uma pessoa incrível, foi meu aluno ano passado no Conservatório de Tatuí, está trabalhando comigo, fazendo um trabalho no Nativos hoje. Uma pessoa incrível, inquieta. Mas então, nesse tempo que algumas pessoas ficam, não vou falar porque eu não fico, sabe, vendo o Facebook, postando o que comeu, o que bebeu no Facebook, dando conta da criação de uma realidade virtual, podia assistir, sabe, um filme assim. Não precisa assistir o Jovem Marx se não quiser hoje. Mas amanhã você vai querer, se assistir, sei lá,
Assiste Peixes Grandes. Peixe Grande, sabe? Aquele filme Peixe Grande, super antigo, do cara que é contador de história. Aliás, assiste O Contador de História, o filme brasileiro. Né? Assiste Besouro, filme brasileiro, sabe? Assiste Narradores de Javé. narradores, sabe? Aí você vai se interessando por histórias concretas que se transformaram em ficção e te provocam a pensar do seu lugar de estar. De repente você vai perceber que aquele monte de merda que você gasta horas e horas do seu dia vendo não te faz falta. Não me faz falta saber o que os meus 900 amigos do Facebook comeram ontem. Gente, de verdade, eu tenho mais coisas para fazer, aliás, muito mais coisas para fazer do que saber disso. E não estou falando isso não é para ser pedante, para ser arrogante, não. Estou dizendo que nós somos parte do processo, volto a dizer. Né? E consciência, conhecimento, aprendizado gera prazer também, gente. É que é o tipo do... não é o prazer do fetiche. Não é o prazer de você comprar um tênis que você sempre quis, comprou o tênis, usou uma vez, depois fica com dó de usar de novo para não sujar a lateral do tênis. Isso, né? Não é esse prazer do fetiche. O prazer do conhecimento, ele vem com a conquista. É um campeonato desportivo, assim, que você tem que ganhar o primeiro jogo, perde o segundo, né? Você se reorganiza, se pensa na tática, pensa no adversário, né? Treina, e aí no final do campeonato, que durou 30 jogos, você termina em quarto lugar, ganha, isso, em quarto lugar, disputou quarto e quinto, ganhando, né, o quarto lugar, que é uma sensação de vitória, de ter transitado, você olha e vê o percurso, você vê o seu progresso, onde você estava e onde você está, é um prazer que não há o que faça com que ele termine, né? Ele não é um prazer que é saciável imediatamente, como no caso do fetiche. Então, eu acho que nossa capacidade de indignação não está à venda na farmácia, não é uma pílula que compra. Nossa capacidade de indignação precisa começar com a gente mesmo. Fique você indignado com gastar tanto tempo fazendo merda nenhuma. Sabe? Fique você indignado de... Se pergunte quanta coisa nova você aprendeu, útil, que te faça sentido. Útil, assim, que te faça reconhecer-se no mundo que você vive, no seu tempo hoje. Eu acho que é o que eu diria como primeiro passo. Assim. Não. Mais alguma, Peu? Não, pode seguir. É isso? Então, acho que a gente está caminhando para o encerramento. Queria agradecer, Flávio, nem tenho o que adicionar depois dessa aula, dessa explanação, né, muito contundente sobre o que a gente está vivendo. E obrigado por estar aqui. Que isso, eu agradeço, Ari, a gente se conhece, não é de hoje, né, de longa data, de outras militâncias, de outros enfrentamentos, né, pela cultura da cidade. Aliás, que eu faço aqui um lamento, né, de que nunca foi incrível, né, a Secretaria de Cultura, o pensamento, as políticas públicas para a cultura do Sorocaba nunca foram incríveis, apesar de nós termos tido condições estruturais de ser incrível. Nós tivemos, em um determinado momento, mais dinheiro, nós tivemos pessoas pensantes e não tivemos as ações concretas, né? Não tivemos grandes realizações. Mas esse momento que nós vivemos, aliás, há pelo menos 3 anos, é deplorável, deplorável. Eu queria dizer para o prefeito, Rodrigo Manga, quer fazer uma coisa diferente para a cultura? Faça qualquer coisa. Você vai ser o mais inovador dos prefeitos. Só não deixe como está. Não deixe no nada, tão entregue como nós estamos, os nossos aparelhos públicos, as pessoas que são funcionárias da Secretaria de Cultura e são conhecedoras do pensamento, do trâmite que tem essa cidade, conhecem assim, muitos e muitas artistas da cidade.
né? Não deixe a gente nesse lugar que nós estamos agora. É claro que eu entendo que nós estamos numa pandemia, você acabou de assumir, né? Mas assim, ó, é um apelo que eu estou te falando, assim, ó, faça qualquer coisa. Nossa cidade, historicamente, merece uma política pública de cultura decente. O nosso povo, as nossas pessoas merecem um acesso público à cultura. Então, queria aproveitar, sabe, ali, esse momento para a gente se organizar, assim, o fórum, a TT agora, a Grace e a TT assumindo agora o fórum, me felicita muito, duas mulheres engajadíssimas, aguerridíssimas, que estão aí há tempos, né, Ari? À frente, organizando os movimentos políticos, culturais, populares, né? Então, enfim, outras mulheres, diversas outras mulheres se somam junto nesse movimento e outros movimentos também. Então, eu só queria dizer assim que é um pesar, de verdade. Assim, é lamentável a gente olhar para a cultura sorocabana hoje enquanto esse espaço de construção de pensamento e políticas públicas. Temos um secretário que está aí, não estou falando, inclusive, contra o secretário atual, que acabou de assumir em tempo de um novo governo, desejo que ele faça uma ótima gestão, mas já digo também, sozinho, tendo ótimas ideias, né, que todo mundo tem boas ideias, né? Nós já temos ideias, já tivemos, já nos organizamos para discutir essas ideias boas. Eu, né, falei bastante isso na campanha, né, durante a campanha eleitoral, né? Essas ideias boas, maravilhosas que a gente acha que vai, né, que alguém vai ter, que vai nascer, elas já foram discutidas e foram todas organizadas no Plano Municipal de Cultura. Né, vamos começar pelo plano, vamos pôr o plano em prática, o Plano Municipal de Cultura, não os planos particulares, né? Que isso minimamente vai caminhar em direção de uma potencial construção de uma cultura cidadã, talvez. Maravilha. Muito obrigado, Flávio. Eu espero mesmo que o prefeito Rodrigo Manga assista a nossa live. Eu acho que dentro dessas falas tem uma bússola bem boa para ele, caso ele se interesse mesmo em reverter essa situação, né? Então, que a gente trouxe de que a gente ainda precisa alcançar a dignidade para alcançar a dimensão cidadã, né? E é realmente deplorável a nossa situação de desamparo no momento. Mas é isso. Agradeço demais, Flávio. Obrigado pela generosidade de estar. Valeu, Ari. Valeu, Peu. Falou. Legal. Bom, gente, a gente chega no final do O Que Será Que Será, né? E no dia 31 de março de 2021, na situação que a gente está, será que será, né? Eu agradeço ao Peu de novo, por, além de tudo, ainda ser a voz de trazer as perguntas para a gente. Muito obrigado. Agradeço a Aparecida Criativa, e apesar da gente ainda não ter se mudado lá para a casinha, tá tudo sendo arrumado lá, porque a gente vai para lá depois, mas antes disso, no dia 5 de abril, tem o festival Aparecida Criativa, então ele começa na segunda que vem. Se você está aqui no meu canal, já procura lá Festival Aparecida Criativa aí no YouTube, já se inscreve no canal, porque a partir do dia 5 a gente vai ter um trabalho que foi desenvolvido a muitas mãos, muito incrível, mais de 100 pessoas, como a gente estava trazendo aqui com o Flávio, a ideia de toda uma cadeia produtiva, né, de que são 100 trabalhadores da cultura que estiveram investindo o seu trabalho e retirando dali também sua sustentabilidade. Então a gente está muito feliz, muito orgulhoso do trabalho que a gente está fazendo, e a gente espera vocês lá então no canal da Aparecida Criativa. Queria agradecer ao Flávio de novo pela generosidade de ter colado e ter feito essas falas incríveis. Espero que tenha passado a minha ansiedade, tenha passado ileso aqui enquanto apresentador nesse primeiro O Que Será Que Será. Dizer de novo que esse projeto ele é realizado a partir dos recursos da Lei Aldir Blanc, aqui da cidade de Sorocaba, e que dia 16/4, lá no canal da Aparecida Criativa, a gente tem O Que Será Que Será, com a Maria Tereza, uma pessoa incrível, onde a gente vai tentar abordar a dimensão simbólica da cultura, né? E no dia 28/4, a gente tem A Mente Alienígena, do William Leonotti, aqui com a gente,
para falar sobre a dimensão econômica da cultura. A gente pretende continuar esse processo, não estou ainda confiante o suficiente para dizer qual vai ser a periodicidade, mas eu pretendo voltar a enxergar vocês, mas prometo trazer gente muito brilhante, muito genial, como foi o Flávio aqui hoje com a gente. Agora, no final do programa, a gente vai colocar o vídeo do Aparecida Criativa. Se você não sabe o que é o Festival Aparecida Criativa ainda, fica aí para você ver o vídeo no final e já corre para se inscrever no canal, procura o @Aparecida Criativa no Instagram e segue a gente lá também, beleza? Então, boa noite, pessoal. Obrigado a todo mundo que compareceu, todo mundo que colou. Espero que vocês tenham curtido como eu curti daqui, beleza? Muito obrigado.